Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez aí para comentarmos aqui sobre mais uma carta do apóstolo João, ali quando estava na ilha de Patmos, escrevendo ali as sete igrejas da Ásia, e agora a gente queria falar sobre a primeira carta, né, a igreja em Éfeso, escrita ali por João, né? A igreja em Éfeso teve três pastores ali, pastoreando aquela igreja, que foi Paulo, o apóstolo Paulo pastoreou aquela igreja. O Timóteo também teve ali pastoreando aquela igreja. E o João, o apóstolo João, teve ali também ali pastoreando aquela igreja em Éfeso, né? Vamos à leitura bíblica que fala a respeito dessa carta, dessa igreja, dessa cidade ali em Éfeso, que fica no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar, do teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, né? As quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, do 1 ao 7. Éfeso, atualmente, geograficamente se encontra ali na atual Turquia, que naquela época do Novo Testamento era chamada de Ásia Menor, né? No reino de Lídia. Éfeso hoje, pouquíssimos vestígios são encontrados ali pelos arqueólogos, historiadores, enfim, que se refere à antiga cidade de Éfeso, né? As ruínas são poucas coisas encontradas ali na Turquia hoje em dia. Outra coisa interessante, vale a gente relembrar que Éfeso é a primeira carta do apóstolo João, escrito a 7 igrejas daquela região, né? Nós temos ali a primeira carta em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por último, a igreja na cidade de Laodiceia, né? Éfeso, algumas características da cidade, daquela época, naquela região, né? Foi uma das grandes cidades dos jônicos na Ásia Menor, a atual Turquia, como já falei, né? Situada no local onde o rio Cáster deságua ali no mar Egeu. A cidade de Éfeso foi fundada por colonos provenientes da cidade de Atenas, né? Atenienses antigos colonizaram a fundação de Éfeso. Ciro, o Grande, incorporou a cidade ao Império Persa, e Alexandre o Grande libertou-a em 334 a.C. Possuía uma população total estimada em cerca de 400 mil a 500 mil habitantes,
que é um número significativo para aquela época, uma densidade demográfica bem grande para aquela época, né, daqueles dias antigos. Era a quinta mais populosa cidade do Império. Era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso também era mais importante, a quinta cidade mais importante do Império Romano, né? Durante os séculos 7 e também séculos 6, Éfeso e a cidade de Mileto, também na Ásia Menor, eram berços considerados, são considerados até os berços da filosofia. Heráclito de Éfeso, o nome já fala, né? O filósofo Heráclito foi nascido lá na cidade de Éfeso, né? Lá também existia um dos maiores teatros do mundo antigo, com capacidade para 25 mil espectadores. Incrível, extraordinário esse número para aquela época. A sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais, né? Uma cultura muito influenciadora, ali por assim dizer, em toda aquela região, a cidade de Éfeso. Como escolas filosóficas, existiam lá escolas de filósofos, né? Escola de magos, ensinando magias, né? E muitas manifestações religiosas aconteciam naquela cidade, sendo a mais significativa, a mais importante, em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente, conhecida como Diana pelos romanos, né? Dedicada a Ártemis, Diana, né? O maior templo nela encontrado por arqueólogos austríacos, com 80 metros de comprimento e por 50 metros de largura, ou seja, enorme. Com o surgimento do cristianismo, a cidade de Éfeso foi uma das primeiras cidades alcançadas pela pregação dos apóstolos. A carta à igreja em Éfeso tem algumas características marcantes, positivas e também negativas. As obras ali eram um ponto positivo, mencionado no capítulo 2 de Apocalipse. O seu trabalho, a paciência daquela igreja e de seus membros, né? Eram muito pacientes. Eles provaram, né, que os que se diziam ser apóstolos e não eram. Um detalhe que a gente leu aqui, né, que aqueles que chegavam dizendo que eram apóstolos, eles colocavam à prova e muitas das vezes descobriam que não era apóstolo, coisíssima alguma. Outra coisa interessante em Éfeso, dos irmãos ali em Éfeso, é que eles aborreceram as obras dos chamados nicolaítas, né? Esse grupo filosófico, religioso, que surgiu naquela época. Muito pouco se sabe sobre os nicolaítas, né? Alguns vão dizer que é derivado aí do Nicolau, que é mencionado ali em Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, mas não há prova concretas, né, sobre isso. É uma mera especulação, que os nicolaítas, o nome provém lá de Nicolau. O nicolaísmo é uma heresia que se infiltrou na igreja primitiva, cujos adeptos são chamados desse nome, né, os nicolaítas. A característica pela qual são mais lembrados é a sua posição em relação ao casamento. Tá? Segundo alguns autores, estudiosos aí do assunto, eles afirmam que os nicolaítas eles defendiam a prática da poligamia. Vai vendo. Um grande problema apontado pelas escrituras ali em Apocalipse em relação a Éfeso foi que eles deixaram ali o seu primeiro amor. Eles abandonaram a prática do primeiro amor. Uma ordem explícita de Jesus em relação aos irmãos, aos crentes ali na igreja em Éfeso, é lembrar de onde caiu, né? Que a gente leu aqui, lembrar de onde caiu e arrepender-se e praticar as primeiras obras, ou seja, voltar ao primeiro amor. As consequências cabíveis também estão descritas ali, o castiçal, que significa luz, testemunho, e a própria igreja,
seriam o quê? Retirado do lugar, né? Ou a oportunidade de comer da árvore da vida, ou seja, retirar o castiçal, a própria igreja de Éfeso. Como eu falei no início desse vídeo, muito pouco, ali foi encontrado dos resquícios arqueológicos daquela cidade. A cidade foi literalmente retirada do seu lugar. Curiosidade em relação a essas 7 igrejas, eu queria deixar registrado aqui que as 2 igrejas só receberam elogios, Esmirna e Filadélfia, 4 igrejas receberam elogios e críticas, que foram Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e uma igreja só recebeu críticas, Laodiceia. E que fica aí para nossa lição aprendida nessa passagem bíblica, é que nós devemos lembrar sempre de onde caímos, de onde erramos, onde pecamos, onde vacilamos, onde escorregamos, e arrepender-se, nos arrependermos diante de Deus e dessa forma voltarmos a praticar as primeiras obras em Cristo Jesus. Tá bom? Nós vamos a ficar com essa passagem para a nossa reflexão em relação aí aos acontecimentos registrados ali por João na cidade e na igreja de Pérgamo, de Éfeso, desculpa. Tá bom? Que fique para nosso aprendizado. Fique com Deus, em nome de Jesus.